A Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos a reforma tributária. A votação dos destaques será concluída hoje. O repórter Almir Costa traz mais detalhes. Foi como um rolo compressor. Em menos de 5 horas, o plenário da Câmara Federal votou o texto da reforma tributária em 2 turnos e praticamente todos os destaques, que são propostas de modificação do que foi aprovado. Após muita articulação do presidente da Câmara e do governo federal, a proposta que muda o regime tributário brasileiro recebeu votos até da oposição, a exemplo do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Arthur Lira chegou a usar a tribuna para defender a reforma tributária. Estamos vivendo hoje um momento histórico para o país e para as nossas vidas parlamentares. E a necessidade de votarmos a reforma tributária não é nossa. A urgência de votar a reforma tributária é do Brasil. A bancada goiana ficou dividida na votação. Dos 17 deputados federais, 8 votaram sim e 9 votaram não. Eu votei contra praticamente todas as orientações e realmente eu votei consciente do que é melhor para o nosso país, para os nossos netos, para os nossos filhos, e vamos esperar os acontecimentos na sequência. Tive a alegria de votar sim a reforma tributária, que é uma reforma discutida há décadas e que nenhum Congresso e nenhum governo tinham tido a coragem e a maturidade de aprovar. A proposta de emenda constitucional aprovada por ampla maioria muda completamente a arrecadação de impostos no Brasil. Em linhas gerais, a PEC unifica 5 impostos em apenas 2. O IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS serão extintos e vão se transformar na contribuição sobre bens e serviços e no imposto sobre bens e serviços, formando o chamado IVA dual. A reforma será implantada aos poucos. A transição vai durar 7 anos, entre 2026 e 2032. O principal imposto de estados e municípios será gerido por um conselho federativo, formado por representantes de cada um dos 26 estados, do Distrito Federal e dos municípios. Será criado o Fundo de Desenvolvimento Regional, que entrará em vigor a partir de 2029, com o objetivo de reduzir desigualdades regionais e compensar eventuais perdas de arrecadação. Será criada a Cesta Básica Nacional de Alimentos e haverá isenção de impostos para alguns produtos considerados essenciais, como medicamentos para câncer e de cuidados básicos à saúde menstrual. A reforma prevê ainda a tributação progressiva sobre heranças e a cobrança de IPVA sobre alguns itens de luxo, como jatinhos, iates e lanchas. Além da decisão do presidente Arthur Lira de colocar a proposta em votação, pesou também a estratégia do governo federal de liberar, no dia da votação, mais de 5 bilhões de reais em emendas parlamentares, o que assegurou a aprovação da matéria. O projeto agora segue para o Senado, onde também precisa de 2 turnos de votação. Se for modificado, terá de retornar à Câmara Federal. A reforma tributária tem sido bastante criticada pelos segmentos econômicos goianos. Os presidentes de entidades dos setores produtivos defendiam o adiamento da votação para mais discussões sobre os impactos da reforma. Ao avaliar o que foi aprovado ontem na Câmara Federal, os presidentes da Federação das Indústrias do Estado de Goiás e da Federação do Comércio do Estado de Goiás disseram que é preciso avaliar o que foi aprovado e propor mudanças na PEC no Senado. Vai para o Senado, o senador Vanderlan está pronto com um grupo de trabalho para estudar essa reforma tributária e vamos tentar aí adequar alguma coisa que nós achamos que é importante ainda para Goiás. Nós teremos aí 30 dias até chegar ao Senado Federal, aonde poderemos, junto aos senadores, em especial de Goiás, poder aprofundar este texto e fazer as nossas sugestões. O governador Ronaldo Caiado fez diversas articulações para adiar a votação. Ele passou a semana em Brasília em reuniões com parlamentares, governadores e prefeitos para discutir o teor da proposta, que, segundo ele, é prejudicial ao estado de Goiás. Ele tem se posicionado contrário ao fim dos incentivos fiscais e à criação do Conselho Federativo, que irá administrar a arrecadação de estados e municípios.
Na visão do governador goiano, a reforma irá prejudicar estados em desenvolvimento, especialmente com a perda de autonomia para gerir seus impostos. Para ele, a reforma fere o Pacto Federativo, que é a independência entre União, estados e municípios, e irá acentuar as desigualdades regionais. O presidente da República, numa entrevista exclusiva ao SBT Brasil, disse que a reforma foi a possível, mas que é necessária para o país. Certamente não é o texto perfeito que quer o Haddad. E certamente não é o texto que quer a Câmara. É o texto que vai ser possível construir, porque uma reforma tributária envolve 203 milhões de interesses. Quando todo mundo fala em reforma tributária, todo mundo fala em diminuir a carga tributária, todo mundo fala na criação do IVA. Sabe? O que acontece é que quando você coloca o papel na mesa, aparece 203 milhões de ideias, e aí você tem que ter habilidade, conversar, discutir, para construir um texto que possa dar ao Brasil, da mesma forma que a gente pode tentar diminuir a carga tributária, a gente consiga fazer uma política tributária tão séria que diminua a sonegação. Isso significa que, mesmo a pessoa pagando menos, mas muito mais gente pagando, o Estado vai arrecadar mais. É com essa ideia fixa que nós trabalhamos.